Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos seguir para a terceira sessão da nossa jornada de Copilot para a segurança. E o tema de hoje é Copilot Standalone em ameaças críticas, em cenários de ameaças críticas. Antes de passar a palavra para o Lucas e para o Fábio, gostaria de lembrar que o painel de perguntas e respostas está aberto. E então, fiquem à vontade para fazer as perguntas, dúvidas, que ao final da sessão a gente vai responder, tá bom, pessoal? Obrigada, sejam bem-vindos e aproveitem a sessão. Legal. Lucas. Pessoal, boa tarde para todos. Meu nome é Fábio Vela, para quem não me conhece, prazer em estar aqui junto com vocês novamente. Hoje a gente vai explorar um pouco mais a interação, como a Fernanda disse, do Copilot para segurança e standalone, né? E ele vai poder mostrar todo o uso dos plugins, como que a Microsoft vai ajudando no modelo prático, né? Então, todas essas sessões, elas já estão hands-on, ou seja, para todo mundo ver de fato como que funciona no dia a dia da ferramenta. Quem não participou das últimas duas sessões, a gente tem o canal do YouTube, é só seguir. A Fernanda também mandou notificação por e-mail para todos vocês, quem se inscreveu, e a gente vai manter vocês atualizados todos os dias, tá bom? Então, quem perdeu alguma coisa do passado, as sessões 1 e 2 já estão disponíveis no nosso canal, tá? Sigam lá, dê um like e que a gente vai criando mais vídeos interativos e hands-on que vai poder ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Lucas, boa tarde. Vamos Boa lá. tarde, Fábio, boa tarde, Boa Fernanda, todo tarde. mundo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Copilot, investigação de recursos aqui, standalone, tá? A gente havia dado um breve overview na semana passada, né, sobre o Copilot embutido, né, dentro da solução do Microsoft Defender e um pouco dele na versão standalone. E daqui para frente a gente vai se aprofundando mais um pouco, né, lembrando que das nossas sessões aqui, como vocês conseguem visualizar aqui na tela, o nosso cronograma. Então, sempre às terças e quintas-feiras, tá, às 2 da tarde, é o nosso compromisso aqui para conversar com vocês, falar um pouco mais sobre a parte do Copilot for Security e o que ele consegue agregar dentro das soluções de segurança da Microsoft. Tudo bem? Hoje a ideia, então, hoje é a nossa terceira sessão, né? O Copilot aqui, standalone em cenários de ameaças, né? E outras ações aqui dentro do Copilot standalone também. Qual que é a minha ideia aqui? Vou compartilhar aqui minha tela para que vocês consigam visualizar. E essa é a tela que eu tenho do Copilot Standalone. Tá? O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês? Eu deixei aqui, tem aqui alguns prompts que a gente consegue trabalhar em cima aqui do Copilot dentro da nossa organização. E o mais legal do Copilot Standalone é que ele fica linkado com todas as minhas soluções de segurança do Microsoft Defender XDR, fica linkado ao Entra ID, fica ligado ao Intune, ao Purview, ao Sentinel, e se você tiver algum outro plugin ativado de soluções não Microsoft nele aqui também, ele fica tudo ligado aqui, você pode fazer qualquer tipo de pergunta aqui para o Copilot e ele pode trazer aqui as respostas necessárias. Então eu estou aqui com uma nova sessão aberta, tá? Eu vou começar aqui a explorar um pouco do Copilot. Por exemplo, eu quero saber, aqui dentro do Copilot, quais são os últimos incidentes aqui dentro do meu ambiente. O que ele vai fazer? A ideia aqui é ele começar uma nova busca, uma nova tratativa, com relação a justamente identificar os últimos incidentes, o que aconteceu dentro da minha organização. Tá? Então, percebam que para esse ponto aqui, ele ativou o plugin do meu Microsoft Defender XDR, e aqui ele vai passar a processar as ações aqui necessárias para dentro do meu ambiente. Então, ele já começou até a escrever aqui para mim. Tá? Os últimos incidentes registrados são
ele dá aqui um incidente de multistaging e ele vai descrevendo, né, vai detalhando um pouco mais abaixo as ações, os detalhes de cada um desses incidentes aqui. Então, eu tenho no primeiro ID, tá, um incidente de classificação desconhecida, tá? Eu tenho a data de criação desse incidente, a hora. Aqui a determinação, a última atualização relacionada a esse incidente, a gravidade desse incidente, ou seja, um incidente que eu sei que é de uma gravidade média. Eu tenho o status de ação, o status, aliás, desse incidente. E eu tenho aqui um link que vai me levar diretamente à página do Microsoft Defender, da página de security da Microsoft, tá? Essa página aqui, e vai me mostrar alguns detalhes a mais a respeito desse incidente. Tá? Então, ele mostraria basicamente essa página aqui, para que a gente pudesse analisar aqui também, e aí tem a solução do Copilot embutida aqui, mas o nosso foco aqui hoje é só o Copilot Standalone. E ele descreve as ações, tá, os detalhes do segundo incidente também, bem como seu incidente ID, qual é a sua classificação, né, a determinação, a gravidade. Aqui ele dá o status como resolvido, ok? Dentro da organização. E, beleza. Ele trouxe aqui, então, o que eu havia perguntado a ele, justamente quais são os últimos incidentes dentro do meu ambiente organizacional. Mas eu quero ir um pouco mais além. Aí, o detalhe aqui do Copilot é toda a versão de Copilot, especialmente o Copilot para segurança, é justamente tirar complexidades, agregar todos esses logs, essas informações que eu vou ter aqui dentro do meu XDR, do meu Entra ID, do meu Purview, do meu Sentinel, de outras soluções, do Intune também, tá? E deixar isso aqui o mais fácil possível na nossa visualização. Então, eu posso me aprofundar um pouco mais aqui nesses incidentes, tá? Por exemplo, ele me trouxe aqui as informações, legal, né? Muito relevante, já relevante aqui para poder fazer a continuidade da tratativa. Então, aqui o que eu tenho? Eu vou pedir a ele aqui, ó, para que ele me traga mais detalhes sobre o incidente ID número 1, tá? Então, eu tenho aqui ele me passou aqui alguns incidentes alguns detalhes desse primeiro incidente, só que eu não sei quem que é o usuário envolvido, quem são os dispositivos, não tenho detalhes mais minuciosos dos arquivos envolvidos, do endereço de IP envolvido, o que se trata esse incidente 1. E eu simplesmente posso perguntar aqui, linguagem natural aqui para o Copilot, aqui em português mesmo, tá? E ele já tende a me trazer essa informação em poucos instantes. Tá? Então, é justamente essa uma das ideias do Copilot também, auxiliar, né, os profissionais aí de SOC, da área de segurança, tá? A fazerem essas investigações, esses levantamentos, né? A avaliar como está a postura de segurança do meu ambiente organizacional e identificar aqui possíveis melhorias que possam ser adotadas dentro do ambiente organizacional. Para isso, a gente precisa ter esse entendimento, então, do que ocorre dentro da nossa organização. Então, percebam que eu joguei aqui para ele o prompt, no caso, me traga os detalhes do incidente 1. Ok? Ele já escolheu o plugin aqui, tá, de incidente análises, que é lá do meu Defender, ok? Lá do meu XDR. Ele está começando a realizar o processamento aqui, tá? Está fazendo um levantamento aqui de todos os pontos aqui, né, de segurança que culminaram, né, e identificaram esse incidente dentro do meu ambiente organizacional, tá? E aqui em poucos instantes eu vou ter esses detalhes aqui mais minuciosos a respeito desse incidente em si, tá? Então, ele está fazendo aqui a tratativa, tá? Já está preparando uma resposta para a gente. E justamente a ideia, né, de eu ter que lidar com toda essa página aqui, tá, do próprio Defender. Vamos supor que ele não tivesse a solução de Copilot aqui, tá? Sendo você tendo experiência, tá, um pouco mais de experiência ou não com a página do security da Microsoft, que é as soluções de Defender, do próprio XDR em si, tá? Sendo você precisando ganhar tempo, ou sendo você não tendo muita
muita experiência, ou tendo no seu time pessoas com não muita experiência com relação à parte de segurança, para investigar um incidente, o Copilot ele vem para justamente auxiliar nesse aspecto. Tá? Então, o que ele está trazendo aqui para a gente? Olha, mais detalhes, eu havia pedido mais detalhes sobre o incidente número 1. E ele me trouxe, ó, um incidente número 1 do Defender, de gravidade média, tem um total aqui de 22 alertas. Esses 22 alertas foram selecionados para resumir um incidente. Tá? Então, eu vou ter aqui todas as informações de alertas desses incidentes, tá? Desse incidente em si. Então, o primeiro alerta aqui de gravidade informativa, a descrição, tem o início do alerta, a descrição desse alerta em si, ou seja, foi um malware que foi detectado em um arquivo zip relacionado ao arquivo acar_com.zip, tá? Afetando aqui a máquina WinDev 2404 eval, uma máquina que está aqui nesse ambiente de testes, e assim sucessivamente. Ele vai mostrando ó, o alerta número 2, de gravidade informativa também, o início, o arquivo que está envolvido, a descrição, né, desse arquivo em si. O número 3, tá, aqui já começa a modificar, então, a gravidade do alerta em si. Ele me dá que foi um alerta de gravidade médio, dá o início, né, do alerta. E aqui a gente já tem mais uma preocupação, tá? Um ransomware chamado T-Bar foi prevenido e ele está relacionado ao arquivo endermac@badrabbit.exe e afetando mais uma vez a máquina WinDev 2404 eval. Tá? Aqui eu vou poder, então, sucessivamente, ter a análise de cada um desses alertas, de cada um desses alertas que forem emitidos aqui com relação a esse incidente. Ao final, ele vai me dar um resumo. Tá? O incidente de gravidade média, intitulado Incidente Multistágio, envolvendo execução e descoberta aqui, incluindo um ransomware e um endpoint, ocorreu aqui em 24/9, né? Aliás, 14 de setembro de 2024. Tá? O incidente foi marcado como ransomware impactou, e aqui ele me traz. Naquele primeiro prompt que eu havia solicitado a ele não trouxe detalhes. Quem está envolvido? Qual é o usuário? Qual é o dispositivo? Quais são os arquivos? Né? E aqui ele me trouxe. Eu já tenho essa visibilidade por aqui. Tá? E aqui ele vai descrevendo mais. Ó. Em 14 de setembro, o arquivo notepad.exe criou o arquivo acar, né? E logo depois o malware foi detectado em um arquivo zip, aqui acar.zip, né? O malware foi prevenido, envolvendo aqui os arquivos. Então, todos os detalhes, tá? Todos os detalhes de arquivos, usuários, dispositivos, IP, tudo, tá? Tudo relacionado a esse incidente, ele vai me trazer aqui no detalhe. Aqui, ó, ele continua. No dia 15, vários malwares e softwares indesejados foram detectados e prevenidos, incluindo um Coin Master e um Glow Task, tá? As atividades suspeitas também foram observadas como descoberta de processo envolvendo aqui um task.exe e um SV host aqui, .exe também, rodando como system. Então, todos os pontos envolvidos aqui no incidente, eu vou conseguir extrair essas informações em poucos minutos, tá? Se você for parar para pensar, tá? Em coletar todas essas informações, né? Por mais que o Defender ele deixe bem fácil para a gente facilite muito aqui para a gente essa análise, essa verificação, o que de fato o incidente causou no nosso ambiente, fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais até demorado. E a ideia do Copilot é justamente essa, é pegar, justamente agregar todos esses pontos aqui que a gente visualiza do incidente aqui dentro do Defender, ele junta todas essas informações, compacta elas numa coisa fácil de se entender, e eu entendendo essa ação, esse incidente dentro do meu ambiente organizacional, eu já consigo agir com relação a alguma ação em específico, verificar o que foi feito com relação a esse incidente. Por exemplo, é justamente esse o ponto que eu vou perguntar aqui para ele agora. O que foi feito para resolver este incidente aqui em específico? Tá? Vou jogar aqui a pergunta para ele, e aí sempre a ideia.
Tá? Com o Copilot eu sempre posso ir mais além. Tá? Independente, esquece isso que muitas vezes a gente vê. Ah, o Copilot é só para resumir coisas, é para resumir texto ali que está grande, deixar em 3 linhas. Não, seja para qualquer função, tá? Seja para qualquer coisa, o Copilot você consegue mais além com ele também. Tá? Você consegue ter esse mais nível de aprofundamento e entender de fato e de forma transparente e rápida, tá? O que está uma tarefa ali que você iria levar, né? 1 hora, de repente 1h30, 2 horas, um dia inteiro para fazer, coletar todas essas informações e ele vai te trazer isso de forma facilitada. Então eu perguntei para ele aqui agora, o que foi feito para resolver esse incidente? E aqui em poucos instantes ele vai me trazer justamente esses pontos, tá? Do que foi exatamente realizado para resolver esse incidente em si. Tá? Algum comentário até aqui, Fábio? Perfeito. Então, aqui ele está me trazendo, olha. Vamos interpretar, então. O que foi feito para resolver esse incidente? Então, ó, ele vai me trazer. O incidente 1 do Defender, de gravidade média, foi tratado da seguinte maneira. O Microsoft Defender Antivírus identificou vários arquivos na máquina Windev 2404 Eval, usado por Alex Wilber, tá? Ele me traz o nome do usuário aqui novamente, como potencialmente prejudiciais. Os arquivos identificados incluem aqui, ele vai me trazer mais uma vez todos os arquivos envolvidos, tá? São todos esses aqui. E em seguida, aqui o Microsoft Defender Antivírus executou uma ação de quarentena nos arquivos identificados para prevenir qualquer dano potencial à máquina aqui, o Windev 2404 Eval. E também ao usuário Alex Wilber. Então, uma ação de quarentena específica foi executada para todos os arquivos aqui envolvidos, incluindo esse aqui também. E até o momento não foram realizadas ações aqui de acompanhamento e o incidente está ativo, mas não foi classificado. Tá? Então, tenho esse nível de profundidade, entender qual é o incidente, quais são as entidades envolvidas, os usuários, dispositivos, os arquivos, os IPs aqui envolvidos. Se fosse o caso aqui, quais são os scripts que estão envolvidos nesse incidente específico. A gente viu isso um pouco mais na semana passada. Se você ainda não viu, volta lá no canal do YouTube. Tem a minha apresentação mostrando um pouco mais sobre como ele faz essa engenharia reversa também, que é um dos pontos do Copilot for Security, né, desmistificar aqui um script que pode ser prejudicial, né, a um ambiente. Tá? Então, tem essa tratativa também. Tá? Deixa eu ver aqui, acho que caiu minha tela. Vou voltar aqui. E agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pedir aqui para ele, eu não sei como que está essa postura de segurança do usuário Alex Wilber, tá? Está envolvido aqui no meu incidente. Eu vou perguntar aqui para o Copilot. Então, vou perguntar quais são os problemas no usuário Alex Wilber. Vou perguntar aqui para ele, porque eu quero me aprofundar também, entender, eu ainda não estou satisfeito, tá? Mesmo que ele tenha me identificado um incidente, tenha me mostrado aqui quais são os dispositivos, os usuários envolvidos, o que foi feito para resolver esse problema, eu quero saber também se está tudo bem com o usuário, se tem alguma vulnerabilidade, se tem alguma coisa que possa ser feita além, tá, com relação a esse usuário aqui envolvido no incidente, que é o Alex Wilber. Tá? Então vamos ver as informações que ele vai trazer aqui para a gente. Olha, ele está preparando aqui a resposta. E aqui está, ó, o usuário Alex Wilber, cujo endereço de e-mail, traz o endereço de e-mail, traz o ID do usuário, ele traz a situação da conta, ou seja, é uma conta que está ativa, é uma conta que foi criada aqui em 14 de julho.
Se houvesse informações relacionadas também a cargo, telefone comercial, telefone, ele poderia trazer também essas informações, tá? E aqui ele vai me trazer também, mais uma vez, um link para que eu consiga identificar melhor essas informações com relação ao usuário aqui, Alex Wilber, dentro do meu Entra ID, tá? Ele ainda não me trouxe exatamente se tem algum tipo de vulnerabilidade esse usuário. Eu vou perguntar aqui para ele se esse usuário ele apresenta algum tipo de vulnerabilidade, tá? Para a gente entender, na verdade, melhor, né? Sempre se aprofundar. Então, eu quero ter informações relacionadas à vulnerabilidade, à segurança de um usuário, de um dispositivo. É só perguntar para o Copilot, tá? Ele vai pegar essas informações aqui. Deixa eu ver se ele... Vou dar um play aqui novamente, ver se ele consegue trazer. Mas a ideia é essa, tá? Justamente se aprofundar cada vez mais aqui nas informações que o Copilot consegue trazer com relação a um determinado tipo de informação, determinado tipo de coisa dentro do meu ambiente organizacional. Tá? Então, aqui ele acabou dando erro. Deixa eu pular aqui e perguntar um pouco mais sobre o meu dispositivo, tá? Que está envolvido nesse incidente. Me traga detalhes sobre o dispositivo envolvido no incidente. E aqui, em poucos instantes, ele tende a trazer, tá, um pouco mais de informações relacionadas a esse dispositivo em si também. Tá? Enquanto isso, Fernanda, tem alguma pergunta aí? Temos sim. Vou abrir aqui. Temos duas perguntas. Uma do Luiz Alberto. Ele gostaria de saber, né, no status da ação de solicitação de detalhes do incidente 1D01, eu vi que o Copilot falou em plugins. Quais seriam? Nesse primeiro aqui? ID01. ID01? O primeiro incidente, é isso. Tá, aqui, ó, vamos ver quais são os plugins que ele utilizou. Ele utilizou aqui, ó, o plugin do XDR, tá? Aqui ele dá a escolha, né, específica, ó. Escolheu o Microsoft Defender XDR para essa ação em si e trouxe, basicamente ele trouxe aqui da página de incidentes do security.microsoft.com. Então, todos os incidentes aqui de XDR, seja aqui um incidente um endpoint, um incidente de DLP, algum e-mail que foi comprometido, alguma identidade que foi comprometida, ele basicamente me traz o plugin daquele ponto em específico, tá? Desse ponto aqui do Microsoft XDR. Ele sempre coloca qual foi o plugin escolhido, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma outra opção. Aqui, ó, para fazer a análise do incidente, ele já se aprofundou um pouco mais e foi no plugin de incidente análise em específico. Também trouxe informações, ó, também trazendo informações relacionadas a esse incidente dentro do que o Entra ID traz também, do Intune também, a respeito do usuário, da informação do usuário, do dispositivo em si, para justamente trazer essa resposta necessária. Tá? Não sei se ficou claro, Luiz, para você. Você me manda aqui no chat. Luiz, uma outra informação super relevante é o seguinte: você deve ter o produto, né, do componente bem configurado na sua organização, né? Então, por exemplo, como que ele conseguiu trazer informação de XDR, que é um produto voltado para endpoint, para dispositivo, mediante que os sensores de Defender forem ativados via política para ele poder coletar informações na ponta do usuário final, do dispositivo do usuário final. Então, é sempre interessante para que esse plugin
capture informação necessária que ele esteja bem configurado no seu ambiente. Então, o que a gente vai perceber utilizando o Copilot daqui para frente? Que a gente vai procurar algumas informações, caso a sua empresa não tenha aquele subproduto, você vai começar a identificar a necessidade de ter ele bem configurado. Então, até uma oportunidade para você melhorar a maturidade e segurança da sua empresa, tá bom? Isso mesmo. E aí, ô Luiz, ó, para ficar mais claro para você, eu cliquei aqui, ó, dentro das fontes, tá? Seriam as sources, né? Os plugins que o Copilot faz acesso para trazer as informações, tá? Então percebam que por padrão eu tenho quase todas aqui da Microsoft habilitada, então eu vou ter um plugin aqui do Azure Firewall, do Azure WAF em si, do aqui está desabilitado, né? Defender External Attack. Poderia realizar aqui habilitar, mas por padrão ele vem desabilitado em si. Tem aqui o Microsoft Defender Threat Intelligence, o Microsoft Defender XDR, o próprio Entra, o Intune, tá? O Purview. O Sentinel ainda está em versão prévia, tá? Está em preview ainda. Ele traz também um plugin aqui com KQL, tá? Para alguns scripts, que ele faz a montagem também desses scripts para a gente, para trazer algumas informações relevantes. E eu tenho aqui alguns plugins também, tá? Que eu posso conectar de soluções terceiras, que não necessariamente são Microsoft. Todos eles, no momento, tá? Como a gente pode visualizar aqui, estão em preview. Então, não seria interessante testar em um ambiente de produção, mas em um ambiente de testes. Mas em algum momento, tá? E aí volta a lembrar, o Copilot, o Copilot para segurança, ele é um produto também novo, né? Foi lançado aí bem no comecinho de abril, tá? Então, eu tenho aqui já algumas soluções, aqui alguns plugins que a própria Microsoft me traz aqui a possibilidade de eu conectar diretamente esses plugins aqui do Copilot com essas soluções. Aí, se for o caso também, eu posso, aqui ele usa um plugin da web também, ou seja, o índice de pesquisa do Bing, tá? E se for o caso, eu posso criar meu próprio plugin, tá? Com alguma solução aí que eu tenho, uma solução terceira, conectar para que o Copilot possa trazer dados e informações a respeito desses plugins também, desses plugins conectados ao Copilot também. Tá? Temos uma outra pergunta. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu ia só acrescentar um exemplo prático aqui de plugin. Por exemplo, tem um lá para cima que é do ServiceNow, né? Então, o ServiceNow é uma ferramenta de ITSM, né? Então, é uma ferramenta que vai te apoiar em toda a parte de suporte, como também a gente tem outras de código aberto, como o GLPI, e de muitos de vocês podem usar também. Então, o que acontece? Eu identifiquei um evento dentro do 365, do comportamento de colaboração ou do Azure, né? Mas eu quero enriquecer esses dados com informações do meu negócio dentro do meu sistema de ITSM. Então, essa conexão vai ajudar você a ter um controle maior e uma profundidade maior de pesquisas de incidentes recorrentes na sua empresa, de incidentes que aquele usuário foi afetado ou aquele dispositivo foi afetado. Por quê? Porque ele vai amarrar inventário de máquina, com gestão de incidentes, com gestão de problemas. Então, é só um pouquinho do conceito para vocês de como a gente pode enriquecer a informação de dados, não só proveniente do 365 e do Azure, ou do Entra. A gente pode sim para dentro do seu sistema de gestão da ITSM. Então, ServiceNow é um bom exemplo de como que a gente consegue enriquecer os dados através de plugins. Tudo bem? Ok. Luiz, certo aí? Manda aí um salve depois, se ficou tudo respondido, tá? Ele respondeu, ele falou que entendeu perfeitamente. Temos uma pergunta do Giordano. Ele diz, né? O Copilot tem alguma outra forma de encontrar uma ameaça que tenha a capacidade de evadir os controles do Defender? Deve ser invadir, né? Uhum. Evadir, né? Sair Evadir. do controle. Evadir. Isso. Perfeito.
Olha, se tem alguma outra forma, Giordano, hum, Eu acho que eu entendi mais ou menos a pergunta dele. Então, por exemplo, vamos supor, a gente falou muito do Defender para XDR, mas ele não é o único conector, né? Você tem toda a parte de governança, você tem toda a parte de identidade, você tem outros controles que o security, o Copilot for Security, ele acaba se baseando, né? Como o Intune, que também vai pegar toda a parte de dispositivo, Group Policy, e assim por diante. Então, uhum, ele fica limitado aos eventos que são gerados no Defender? Não, não, não fica de forma limitado a alguma. eles. Por exemplo, se você tivesse um outro XDR, né? Então, Fábio, eu não uso Defender, mas eu uso Kaspersky, eu uso Trend, eu uso Fortinet. Eu poderia ter esses eventos também sendo alimentado para dentro do Microsoft Security Copilot? A resposta é sim. Se você não tiver ele dentro do catálogo de preview, como o Lucas está mostrando, você vai ter que desenvolver, através de Copilot Studio, o seu conector de informação com seu aplicativo próprio, tá? Na medida que o produto está ganhando mais profundidade, os próprios fabricantes terceiros estão desenvolvendo mais conexões nativas, né? A maioria deles está em preview porque é relativamente novo o produto de conexão, mas ele já está aberto para os fabricantes desenvolver os conectores nativos. Mas, Fábio, eu tenho uma aplicação específica que ainda não foi desenvolvida. Então, sim, a gente pode criar um plugin, que é um conector direto com essa base de informação, que ele vai poder cruzar essas informações e trazer dados enriquecidos, tá? Então, não necessariamente a gente depende do Microsoft Defender, tá bom? Exato. Tem Mas foi outras isso mesmo, ferramentas, Jordano? Manda aí uma mensagem aí no chat, vê se, por gentileza. por gentileza, tá? Se tá respondida a pergunta. Se alguém tiver mais perguntas também, pessoal, pode responder aí, tá? Aliás, pode perguntar, tá bom? Que a gente vai trazer aqui, vai responder aqui tudo com o maior carinho possível. Temos outra pergunta do Jordano também. É, ele gostaria de saber se o Copilot consegue, de alguma forma, usar os logs do Windows para gerar essa telemetria de possível evasão do anti-malware. Ele tem Malware. essa capacidade, tá? Inclusive, um dos exemplos que a gente pretende trazer mais aqui em si para vocês nos próximos dias, tá? Baseado ali no Intune, tá? Alguns logs, algumas informações específicas, tá? Que ficam dentro do Intune em si, tá? Então ele teria sim essa capacidade de trabalhar esses logs dentro do Windows, tá? Óbvio que teria o dispositivo tem que estar conectado ao Intune, né? Ter toda a tratativa em específico para que possa ser trazida essas informações também, tá? Beleza? Respondido também, Ok. Jordano? Tem uma outra característica, tá? Quem foi que perguntou foi o Jordano. Giordano, né? Giordano. Uhum. Giordano, geralmente a função de coletar logs também do Windows pode ser parte do sensor do XDR ou do seu EDR, tá? Então, dependendo do tipo de log da sua máquina, um coletor de XDR ou do EDR do endpoint vai poder trazer essas informações para uma central de segurança. Mas caso ele não tenha essa função, segue o que o Lucas acabou de informar para você. Beleza. Bom, Não temos mais, por enquanto, não temos mais não tem mais perguntas. nenhuma, tá? Não. Legal. Eu queria também pedir para vocês, pessoal, não sei se vocês observaram no chat, eu coloquei uma pergunta aqui de votação, tá? Para que vocês possam ajudar a gente a entender um pouco melhor quem já usa o Copilot dentro das suas empresas,
né? E de que forma você pretende utilizar esse Copilot, logicamente limitado ao que a sua organização tem de licenciamento, né? Então, quem não responder, por favor, respondam, que é bem interessante para a gente poder dar continuidade e poder ajudar vocês também a criar um roadmap, a apoiar a sua empresa a utilizar melhor os recursos de segurança da Microsoft com Copilot. Uhum. Exatamente. Ótimo, Fábio. Perfeito. Algumas pessoas já responderam. Perfeito, eu vi. Legal. 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 Eu tô tentando trazer aqui mais detalhes. Ele está apresentando um erro. Vou abrir uma nova sessão só para a gente ver. E a gente já finalizar essa parte, tá? Me traga mais detalhes sobre o dispositivo do incidente ID 1. Vamos ver aqui. Preciso saber mais informações, então, né, sobre o incidente ID, sobre o dispositivo envolvido, se é um dispositivo que está, qual que é o dispositivo, né, quais informações relacionadas a esse dispositivo em si, tá? Acho que agora ele consegue trazer. Tá agora preparando aqui a resposta. Então percebam que às vezes ele pode apresentar alguns erros, tá, na sessão em si, como eu estava perguntando na sessão anterior. Eu vim aqui abrir uma nova sessão, tá? Pedindo um pouco mais de detalhes sobre o dispositivo em si, tá? Ele me trouxe aqui as informações do dispositivo, tá? No caso aqui o nome do dispositivo, o ID do dispositivo, o nome do dispositivo, o ID do MDE do dispositivo, o status de saúde, a integração do dispositivo, a versão do sistema operacional e a pontuação de risco, ou seja, esse dispositivo tem uma vulnerabilidade aqui, considerada pelo Defender, baixa, tá? Então, ele basicamente traz essas informações para a gente, tá? Se estiver apresentando erro, tá? A gente pode fazer justamente a abertura de uma nova sessão aqui. Ele tende a trazer as informações para a gente também, tá? Vou perguntar aqui de novo quais são os problemas aqui no usuário Alex Wilber, e aí a gente já pode finalizar. Aqui a gente está fazendo um ambiente de teste, tá, pessoal? Só para ficar claro para todo mundo, das SCUs, tá? Na aula anterior a gente fez até um erro meio que proposital, tá? Para mostrar para vocês. Fazendo com uma SCU só, ele tende a dar aquele erro de capacidade, tá? E ele pede para que seja aumentado as SCUs. A Microsoft recomenda pelo menos 3, mas aqui para esse exemplo, eu estou usando 5, tá? 5 SCUs. E aí perceba, tá? Ele não apresentou nenhum erro relacionado a propriamente desempenho, né? Do Copilot Security em si, tá? Pedindo mais SCUs, mais capacidade computacional. Tem só alguns erros ali relacionados à sessão em si, mas abrindo outra sessão ele já consegue mitigar esses erros, tá? Então ele já me trouxe aqui, ó, detalhes sobre o Alex Wilber, tá? Que era aquele cara, aquele usuário relacionado ao primeiro incidente ID, tá bom? E aqui ele vai me trazer informações, ó, o nome do usuário, e-mail, tá? O PN aqui, ID de usuário, se a conta está habilitada, a data de criação. E eu perguntei se havia um problema. Ele fala, no entanto, não há problemas registrados para o usuário Alex Wilber. Ele não possui um título de telefone, aí ele traz as informações, né, de que não tem nenhum título de trabalho, telefone comercial, telefone móvel em específico. E aí ele sempre me dá um atalho para que eu também possa verificar melhor essas informações lá dentro do meu Entra ID. E é isso. Ótimo, Lucas. Temos mais 2 perguntas. Uma outra pergunta do Giordano
Ele gostaria de saber se ele consegue usar o Copilot em conjunto com Security Score, Defender e Intune para gerar scripts PowerShell ou Python de auditoria de segurança e pentest na infraestrutura de que trabalho. Uhum. Tá, como é que tá no momento, ô Jordano, a relação entre o Copilot Security com o Security Score do Defender e de outros Security Scores também, aí de soluções de Intune, identidade em si, tá? Às vezes, aliás, em muitos dos casos, ele, pelo menos por enquanto, ele não está fazendo essa integração muito legal, muito bacana. Mas como a gente já pôde visualizar aqui, ele traz as informações aqui de incidente, traz as informações de dispositivos, de usuários, e esse é um ponto que ainda vai ser melhorado, tá, na solução. Então, sendo assim, falando aqui francamente com você, ele ainda deixa um pouquinho a desejar com relação ao Security Score. Tá? Um ponto legal, que até poderia mostrar aqui para você, ô Jordano, quer ver? É o seguinte, ó, vou voltar a compartilhar minha tela com você, um teste que eu havia feito. Aí eu perguntei aqui para ele, quais as vulnerabilidades mais estou exposto? Ele vai fazer esse levantamento para mim, tá? Quer ver? Tá fazendo aqui a leitura. E aqui em poucos instantes ele tende a mostrar para a gente essa informação. Tem mais quantas perguntas, Ofê? Temos mais uma pergunta. Um minutinho Uhum. que está abrindo aqui. É do Luiz. Do Luiz. Do Luiz, Agora abriu. Lucas. Ele Mas só para pergunta. mas Pode falar. só antes para a gente não perder o fio da meada com o Jordano, tá? Olha, Jordano, como eu falei, o Security Score ainda não está muito legal, tá? Mas está sendo desenvolvido melhor pela Microsoft. Mas eu posso também perguntar coisas que podem contornar essa situação, tá? Por exemplo, posso perguntar aqui para o meu Copilot quais vulnerabilidades mais estou exposto, tá? Então ele vai me fazer aqui, baseado um pouco também na minha postura de segurança, e me trazer todos os CVEs, tá? Que eu tenho mais vulnerabilidade. A última atualização vai trazer um resumo desse CVE, a última atualização, contagem de alertas, né, dentro do meu ambiente, dispositivos vulneráveis, tá? Outra atividade aqui de tendência, né, de emergência do OSINT, então ele vai me trazer esse resumo, essas informações, vai me trazer um ator aqui também, tá? Ele traz uma técnica de ransomware e para cada ponto é um resumo, atualização, se tem alerta, se tem algum dispositivo mal configurado, se tem alguma coisa que você precisa melhorar relacionada a esse CVI, a esse ator, a essa vulnerabilidade em si. Tá? Então, nesse sentido, ele mostra sim, tá? Mas aqui nesse aspecto, a Microsoft está desenvolvendo ainda bastante coisa, tá? Com relação a isso. A pergunta do Luiz, ele gostaria de saber se o Copilot informa histórico de incidente de um mesmo dispositivo. Se mostra o histórico de incidente de um mesmo dispositivo, mostra, tá? Aqui como eu estou no ambiente de testes, ô Luiz, eu só tenho um incidente em si, só tenho um dispositivo, eu não vou conseguir te mostrar isso agora, tá? Mas ele tende a pegar todos os incidentes, tudo que tem, tá? Relacionado a esse dispositivo em si, tá? E ele traz agregado aqui dentro do Microsoft Copilot for Security. Um detalhe, tá? Que eu posso perguntar aqui para o Copilot é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Quais são as vulnerabilidades do dispositivo? Aí, qual que era o nome do dispositivo? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, né?
eu passo aqui para ele o dispositivo. Por que eu passei o nome, tá? O Copilot, quanto mais detalhes a gente passar para ele, quanto melhor for o prompt, melhor vão ser os resultados, tá? Que ele traz para a gente. Tá? Então, às vezes a gente tem que especificar algumas coisas, às vezes a gente tem que trazer contexto para ele. Por exemplo, olha, no meu ambiente eu tenho, né, vários incidentes, várias coisas relacionadas a alguma coisa assim, quero que você me traga X, Y, Z. Né? Isso funciona no Copilot como geral, tá? Não falando só do Copilot for Security, mas Copilot para Microsoft 365, outras soluções de Copilot também. Tá? Aqui, Luiz, para te dar um pouco aí, te dar vamos dizer assim, uma espécie de spoiler, tá? E aí, obviamente, eu poderia, né, para as próximas apresentações, tentar trazer aqui, agregar mais um dispositivo aqui no meu ambiente, no meu Intune, para trazer, né, gerar esses novos incidentes também em outros dispositivos. Mas, olha, ele me mostraria aqui, ó, o dispositivo, né, o INDEV 2024 EVAL, possui as seguintes informações. Ele vai me trazer tudo relacionado a esse dispositivo, data de inscrição, de sincronização, o tipo de dispositivo, no caso aqui é um laptop, o Windows, se ele está em conformidade, tá? A versão mínima do sistema operacional, quem que usa, aqui no caso o nosso amigo Alex Wilber, tá? Número de série do dispositivo, estado de ameaça, olha, tem até data de aposentadoria, que legal. Data de expiração de certificado, tá? O tipo de junção aqui no AD, tá? Então, o dispositivo não pertence a nenhum grupo. E, basicamente, das vulnerabilidades em si, tá? Ele acabou não mostrando. Deixa eu perguntar aqui de novo. Há alguma vulnerabilidade nesse dispositivo? E aí, Fábio, tem alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. Tá muito bem. Ele, conforme a gente vai populando, né, e tendo mais dispositivos dentro do ambiente, obviamente que nosso ambiente é reduzido, é possível que sim a gente consiga todas as informações que ele queira. Uhum, tá. Perfeito. Então, só para a gente finalizar aqui, vamos ver esse novo prompt. E aí a gente vê se ele vai trazer as vulnerabilidades. Tá basicamente trazendo as mesmas informações, né? Eu estou fazendo aqui do meu lado também. Tá fazendo do seu lado? Perfeito. Uhum. De repente Aqui, eu Luiz, consigo ó, no mostrar. entanto, não há informações disponíveis sobre vulnerabilidade específica associada a esse dispositivo. Tá? Então, ele traz, basicamente, aqui poderia ser mais resumido, né? Porque eu perguntei só uma coisa, né? Se tem vulnerabilidade, ele me trouxe um monte de coisa, né? E no final me mostrando se tem vulnerabilidade. Mas ele traz, tá? Então ele teria essa capacidade também, tá, Luiz? E aí a gente pode desenvolvendo isso melhor nas próximas apresentações também. Lembrando, aí eu não sei, Luiz, manda uma mensagem aí depois, Luiz, Jordano, se está tudo certo, tá? Lembrando que a gente vai ter a próxima sessão na próxima quinta, tá? Próxima quinta-feira a gente vai ter às duas da tarde também uma continuidade a respeito disso, né, Fábio? Tem aquele ponto que a gente ficou de mostrar na semana passada, né? Você quer falar um pouco mais sobre isso? Aquela parte de Guided Response? Exatamente. Até fazer o convite para a próxima sessão em relação a isso. A gente ficou de mostrar como que a gente consegue trabalhar de forma proativa, né, e rápido em tempo de resposta a um incidente, quando a gente tem as permissões e as capacidades devidas, né? Então, na última sessão, a gente acabou estourando a quantidade
de unidades computacionais do Microsoft Security aqui dentro da Hitcore. Então, não deu tempo para ele fazer a reciclagem dessas unidades de uso. E hoje a gente já vê com número 5, né, de unidades computacionais aí dentro do Microsoft Copilot Security. Então, agora sim, dentro do portal de segurança da Microsoft, a gente já tem os botõezinhos para tomar uma ação reativa em relação a um incidente. Então, a Microsoft vai já te dar um plano de remediação sobre um incidente, e se você quiser, ele já vai ter um botãozinho para você automatizar essa ação. Então, é o que a gente vai mostrar na próxima sessão, tá? Vai ser super bacana. E também a gente vai aproveitar para quem respondeu até a nossa pesquisa, que não usou o Copilot dentro da empresa, mas tem interesse, a gente vai mostrar como vocês configuram o Copilot para segurança em tempo real aqui no nosso Mão na Massa, tá bom, pessoal? Então fica o convite para a próxima sessão, que vai ser muito legal. A gente vai configurar um Security Copilot do zero e também mostrar as integrações com a console de segurança do Microsoft 365 Security, tá bom? Então, estaremos com vocês aí na próxima sessão. Se eu não me engano, é na quinta-feira, né? A próxima sessão, às 2 horas. Então, fica aqui o convite para todos. Isso mesmo, Isso aí, pessoal. Eu agradeço pela presença de todos até agora. Lembrando, né, quinta-feira, dia 19/9, às 2 horas, nós temos a nossa quarta sessão. Coloquei aqui no chat também o link das outras sessões, caso não tenham ainda se registrado, tá bom? E até quinta-feira, pessoal. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Obrigado, Agradeço, até lá, pessoal. pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, nos vemos na próxima quinta. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, Tchau. até logo.